Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Fala, Lucas, boa noite, pessoal. Doutora Raíra já entrou, a gente já vai começar a live já. Ela já vai entrar. Oh, muito obrigado, boa tarde. A gente já vai começar a nossa live. Estou esperando a doutora entrar, que hoje vai ter. Olha, o assunto vai ser sensacional. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Eu acho que vamos ver. Acho que deu certo, vamos ver. Ué, não sei o que que eu fiz de errado. Vamos ver por que que eu não estou conseguindo aceitar a doutora. Acho que agora vai, vamos ver. A doutora Raíra já está entrando, a gente vai discutir sobre síncope. Então vai ser sensacional, não pode participar. Ah, a gente está tendo algum probleminha, ela já vai entrar. Doutora, eu não sei o que está acontecendo. E aí, Christian, como é que você está, meu querido? Seja muito bem-vindo. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Agora vai, vamos ver. Entrar ao vivo, vamos ver se foi. Tecnologia não é o meu forte, claramente, como vocês podem perceber, mas vamos ver se vai. Agora foi. Tá Ah, certo! Aí sim, hein? tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, e você? Também, tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. Tô animado com o nosso papo de hoje, hein? Eu tô animadíssima, bora lá! Tô muito feliz com essa nossa live, fiquei feliz que não demorou tanto assim o retorno. Foi bom demais o primeiro papo, agora já tô feliz pelo segundo. Boa, eu também, igualmente. Se apresenta aí pra minha galera te conhecer, pra quem não conhece. Show de bola. Bom, pessoal, para quem está entrando aqui que não me conhece, eu sou o Henrico, sou fundador aqui do Neuronato de AZ, uma página que tem o único e exclusivo intuito de mostrar como a neuro não precisa ser chata, não precisa sofrer, e pode ser tranquila de ser entendida. Há tantas situações, como a gente coloca que a neuro é só do especialista, é uma situação que a gente precisa conhecer só o especialista que vai mexer, mas que na verdade eu tento mostrar como é o dia a dia de um pronto-socorro normal a neuro, como os casos mais comuns, mais graves, cefaleia, vertigem, lombalgia, qualquer coisa do gênero sempre envolve neuro. E cardio também, né? Então conta um pouquinho do seu propósito aqui no Instagram, doutora. Conta um pouquinho de você para quem não te conhece aqui ainda. Que quem não conhece já começa a seguir a doutora, viu? Porque, olha, o conteúdo dela é sensacional. Então já não perde tempo, não. Isso que eu ia dizer também, ó. Quem me acompanha já começa a seguir esse rapaz aqui, porque ele vai descomplicar a neurologia para vocês. E vocês sabem que tem que saber realmente como atender o paciente com uma emergência neurológica para não deixar passar nada grave. Eu falo da mesma coisa, mas em relação à cardiologia, né? Então, estamos lá no Instagram Domine as Emergências Cardiológicas. Eu sou Raíra Pureza, sou fundadora junto com a Tami, ela é minha sócia, ela me ajuda nesse propósito de disseminar conteúdo, né? E o objetivo é fazer com que todos os médicos dominem as emergências cardiológicas para atingir a segurança no seu plantão. Então, é descomplicar a cardiologia do jeito que você descomplica a neurologia. Sensacional, e faz isso muitíssimo bem. Por isso que eu estou tão feliz hoje. Estou animadíssimo para esse nosso papo, porque é o seguinte, a gente aqui foi uma coisa que eu comecei a perceber muito. Eu sempre falei muito de AVC aqui, né? AVC sempre foi um grande tópico, mas eu percebi que eu estava deixando algumas coisas de lado e que estava sendo um real problema na prática isso daí. E convulsão era uma dessas coisas, né? Essa diferença de convulsão e síncope. Comecei a pegar muito caso disso no plantão. Não sei se foi uma coincidência aí do Instagram com o plantão, mas aconteceu. E aí eu comecei a ver assim muito caso e a galera não conseguindo diferenciar com tranquilidade um caso de síncope e um caso de convulsão. E aí eu até conversei com o Davi, meu colega aqui do NeuroSkill, e a gente falou, cara, vamos fazer uma live para mostrar como diferenciar. E a gente fez uma live para contar exatamente isso, diferença de convulsão e síncope. Mas a gente focou demais em convulsão, a gente falou muito de convulsão, e aí o que eu sempre vejo é, quando chega alguém no pronto-socorro com uma história de perda de consciência, de desmaiou, sempre, desmaiei, todo mundo pede tomografia. Se tem, pede. Tomografia de crânio. Direto. Já é direto e reto. Mas a esmagadora minoria dos casos eu vejo com pedido de ECG. Eu não vejo. Aí eu vou atender o paciente e eu falo, tá bom, mas e cadê o ECG? Não, ninguém pediu ECG. Eu falo, ué, então você não vai embora. Então aí fica aquele transtorno do paciente, puta, tem que voltar para fazer eletro, para ver se vai poder ser liberado. Tira a história direito, vê se era realmente uma convulsão, se faz sentido pensar em convulsão.
Porque então o que eu achei muito legal da gente fazer essa live hoje já, um pouquinho em seguida dessa que a gente fez, é justamente para trazer esse mundo tão importante da síncope, que é muito mais seu do que eu, porque assim, a gente tem que ter o coração como grande mote nessa discussão. Né? A gente conversou bastante isso no nosso último papo aqui, porque assim, se você não lembra dos dois juntos, você tá perdido, né? Você vê muito essa diferença, acaba pegando casos que assim ficam postergados por conta disso ou não. O que que você vê dessa prática assim? Bom, eu vejo muita confusão realmente na hora de interpretar os casos de síncope. Geralmente, quando chega para mim, como eu estou na UTI cardiológica, já tem sido feita uma investigação inicial no pronto-socorro e é comum mesmo ter tomografia que não faz parte, né, da investigação aí inicialmente. E o eletro tem mais por ser protocolo mesmo, mas o pessoal foca muito mais, a tomo estava normal, assim, e o eletro, gente, porque começa por aí. Se tem um exame que você tem que pedir para síncope, se tem um, esse um é o eletrocardiograma. E eu gostei muito do que você falou de, e a história, vou lá revisitar a história e tudo. Gente, principalmente em síncope, a anamnese, ela é surreal de importante. A anamnese e o exame físico vão te guiar muito. E o exame obrigatório na síncope é o eletrocardiograma. Ponto. Esse é o obrigatório. Anamnese bem feita, exame físico bem feito, eletrocardiograma para começar é isso aí. Muitas vezes você já chega no diagnóstico, né, com esses três passos. Outras vezes você precisa ir, eu estou achando que é uma síncope realmente de origem cardiológica, vou pedir o eco, eu estou achando que é mais para alguma arritmia que não está aqui nesse eletro inicial, vou pedir um roteiro, aí a gente vai vendo o que vai precisando pedir. Mas inicialmente aí, o nosso eletrocardiograma. Nossa, você me falando aí agora, chega para você assim, ficou atônimo, sem um eletro. Ai, meu Deus, gente, eletro, por favor. Exatamente, a minha sensação é exatamente essa também. Então, assim, gente, começando da história, vamos lá, só para aproveitar, ver se o pessoal pegou alguma coisa desse papo, é o seguinte: manda pra gente aqui o que que vocês veem num caso de convulsão. O que que vocês esperam perguntar num caso de convulsão? Porque, assim, manda aqui nos comentários pra gente ir conversando. O que que vocês acham que é indicativo na história de convulsão? Porque sempre que o paciente chega, ele chega com uma história de que perdeu a consciência, mas agora ele está bem. Ele não tem mais déficit neurológico, geralmente ele não tem nada quando você vai avaliar ele no consultório. E aí você tem que conseguir, com a história, primeiro conseguir diferenciar convulsão de síncope e depois entender se teve algum fator de gravidade com essa convulsão. Porque uma das coisas que é muito comum também é você ter aquele paciente que tem uma queda da própria altura. E aí ele chega com essa história. Aí você vai pegar a reavaliação, está escrito QPA, paciente ali, queda da própria altura e tomografia. Aí tem tomografia de crânio, tomografia de coluna, tomografia de cóccix, tomografia de tudo. Mas quando você vai ver, você fala, tá, mas por que você caiu? E aí ninguém pensa no porquê que caiu. Então eu Aí acho que isso também faz parte, exato, faz parte dessa discussão, não é verdade? sim, e não que a tomo não deva ser solicitado, gente. Por exemplo, o Exatamente. paciente que cai, o paciente que faz síncope, a gente vai já falar aqui do conceito, que quando a gente começa pelo conceito e memoriza o conceito, entende o conceito, as coisas ficam mais simples, né? E fica mais difícil a gente confundir. Mas, enfim, o paciente que faz síncope, ele cai, ele tem perda do tônus motor, ele não protege, ele não é tipo, se eu tropeçar, eu estiver andando e eu tropeçar, eu vou botar a mão e não vou machucar minha cabeça. Agora, o paciente com síncope, ele cai e bate a cabeça frequentemente. Então, faz TCE, sim. Então, às vezes, tem a tomo na jogada para o TCE, para ver se sangrou a cabeça, às vezes é um rosinho, faz parte. Mas não que eu estou investigando a síncope, né? E a gente vai já entender por quê. Por que que não inclui isso? Por que que a investigação da síncope não é por aí, né? Inicialmente. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é esquecendo muito dessa causa, do porquê que cai, do porquê que perde a consciência, quais são esses indicativos, e comendo essa bola direto. O que você acha importante nessa anamnese para a gente deixar muito bem demarcado para conseguir pensar, não, eu acho que era uma síncope e alguns pontos aí de importância para a gente pensar em alguma origem, uma etiopatogenia cardiogênica, porque qual que é a sua visão disso? Vamos começar então. Bom, só antes de começar, a gente só pontuar a importância desse tema, né? Então, assim, gente, síncope, o desmaio que seu paciente tem a síncope, a gente não vê isso na faculdade, não vê na maioria das residências. Então, é uma coisa que é importante, por quê? O que você precisa, você vai atender o paciente com síncope. E aí você precisa decidir se você vai internar o paciente, se você vai liberar o paciente. É uma síncope benigna ou é uma síncope que tem risco para esse paciente, né? Então, a gente precisa saber isso. Tô ouvindo um chiadinho, deixa eu ver se eu tô com o Instagram aberto no computador, não, mas acho que é só interferência do meu mesmo. O teu tá chiando alguma coisa?
Não, acho que não. Então, Não sei, vocês estão então tá ouvindo bom. bem, gente? Eu acho que Não, não. é uma, como se fosse uma interferênciazinha, mas eu não tô com o Instagram aberto mais em nenhum lugar, não. Achei que estava aberto aqui no computador. Bom, vamos lá. Então, a síncope é importante por quê? Porque a gente vai atender, você, como médico atuando, vai atender síncope e você vai ter que separar o que é benigno e o que não é, né? Então, basicamente, a gente vai querer descobrir se a síncope é de uma causa tranquila, que eu posso liberar o paciente, ou é uma síncope grave que o paciente tem risco de morte súbita e tudo mais. Então, essa é a importância da síncope. E antes de entrar no que eu procuro na anamnese, eu só vou trazer o conceito de síncope para relembrar a galera, porque se a gente se baseia nesse conceito, a gente vai saber mais facinho o que procurar, né? Então, o conceito de síncope é uma perda súbita e transitória da consciência e é secundária a um hipofluxo cerebral global, mas de causa reversível, né? Então, se você entender esse conceito, poxa, Jair, o que que pode causar uma perda súbita da consciência secundária ou hipofluxo cerebral que é reversível de causa reversível espontaneamente? Bom, por exemplo, um ataque à arritmia. Ele fez a TV e passou. Bom, aí fez uma síncope, porque na hora que ele fez a TV, ele fez baixo débito, diminuiu o PA, diminuiu o fluxo cerebral, ele puf, sincopou, deitou, aí passou a arritmia, restaurou o fluxo. A mesma coisa, por exemplo, com uma bradiarritmia. Ou, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, miocardiopatia hipertrófica, tem uma obstrução da via de saída, uma estenose aórtica, ele vai fazer um esforço, ele precisaria de mais sangue passando por ali, aumentar o débito para dar conta, né, dar conta desse esforço físico, né? Ele tem que perfundir os órgãos e tudo. E aí ele tem uma obstrução fixa ali. Uma estenose aórtica, por exemplo, não vai passar mais sangue. Então ele faz hipotensão no exercício, no esforço físico, faz baixo fluxo, sincopa. Na hora que ele cai, para o exercício, restaura o fluxo. Então são exemplos. Não estou dizendo que é só isso, mas são exemplos, porque o que causaria uma perda súbita de consciência por um hipofluxo cerebral? E se a gente vê isso, a gente já consegue diferenciar de algumas outras causas de alguns outros quadros de rebaixamento de nível de consciência, mas que não são reversíveis. Por exemplo, o paciente chega com hipoglicemia. Isso não é uma síncope, porque eu tenho que ir lá e injetar glicose nele para ele acordar. Né? Então, não é uma síncope. É um rebaixamento do nível de consciência. Um AVC hemorrágico. O cara chega rebaixado e ele não é reversível, ele não vai acordar. Então, já ajuda a gente a diferenciar. E aí, um diagnóstico diferencial muito importante, é mesmo a crise convulsiva. Né? Então, na anamnese, a gente já vai procurar tanto confirmar o diagnóstico de síncope, quanto já saber qual o tipo de síncope ali, se é uma síncope do bem ou do mal. Então, Eu por exemplo, gostei muito. Eu gostei muito que você começou com essa definição de síncope, porque se você tem essa definição clara, gente, olha que importante. Síncope é o hipofluxo cerebral. Hipofluxo não tem a ver com o cérebro. Então, tem a ver com alguma coisa fora do cérebro. Tem a ver com a artéria, tem a ver com o coração, algum negócio fora da cabeça. Agora, convulsão tem a ver com o cérebro. Então, é uma desordem elétrica dentro da cabeça, no seu cortical. A gente discutiu muito aqui, pode ser focal, pode ser generalizado, pode ter vários focos, um foco só, mas tá algum problema dentro da cabeça, dentro do cérebro. Então, você tem que buscar problemas dentro da cabeça. Tanto que eu falei, até dei uma dica aqui na outra, que eu até me embananei para falar, porque tem um mnemônico que ajuda a gente a lembrar de causas de crise convulsiva, que é o vitamina D em inglês, vitamin D. E quando você vai começar a lembrar disso, você vê que é um monte de causa dentro da cabeça. Causas vasculares, causas infecciosas, causas metabólicas, trauma, tumor, então, doença degenerativa. Então, tem várias doenças que você vai olhar, você vai realmente fazer uma investigação e encontrar uma doença no parênquima, no cérebro. Agora, a síncope não. E essa diferenciação começa na história, que é isso que a doutora está falando. Então, olha como a definição já faz completa diferença, já deixa muito claro para a gente aonde está o nosso foco. Porque se eu tenho um paciente que tem exclusivamente uma síncope, somente por conta da síncope, eu não estou preocupado com o cérebro dele, com função cerebral. Eu acho que o cérebro dele é bom, não tem por que eu desconfiar do cérebro dele agora. Tem porque eu desconfiar do coração, por exemplo, e eu preciso investigar. Então, vai, continua. Só queria fazer essa pontuação aqui, porque eu acho a definição já é tudo, já é a alma do negócio. E a definição junto com a fisiopatologia, né? O POB do cérebro, o POB, só é afetado. O coitado só está recebendo a consequência. Mas o problema é o quê? Exato. Algo causou essa queda de pressão, essa queda, né? Então a gente tem que ver. E é algo que foi espontaneamente reversível, né? Então é aí que a gente vai procurar.
Então, definição é isso, e na investigação da síncope. Você perguntou especificamente da anamnese, né? Então, a gente vai começar aí pela Pode ir na sua anamnese, ordem, tá tranquilo. mas tudo começa por aí mesmo. É, Então, na anamnese, gente, a anamnese é muito importante, porque ela vai guiar, ela vai ser um divisor de águas mesmo. Então, assim, começa com a caracterização da síncope. Muitas vezes o paciente ele não consegue falar tudo, porque ele ficou um tempo desacordado ali, realmente, e aí vem um familiar e ajuda. Mas a caracterização, como que foi? Como que foi essa perda súbita de consciência? Desmaiou mesmo? Que acordou no chão? Então, eu pergunto muito isso para saber se teve perdas realmente de consciência. Você estava fazendo o quê, primeiro, né? O que que você estava fazendo? Estava em pé, estava sentado, estava deitado? Isso ajuda, isso tudo é muito importante. Sentiu alguma coisa antes ou não? Foi desliga, liga. Acordou depois sem saber onde estava, acordou no chão, na cama. Então eles falam muito isso mesmo, né? Ah, eu estava fazendo não sei o quê, de repente acordei e estava todo mundo em volta de mim. Realmente foi uma perda súbita de consciência, principalmente quando eles vêm com TCE, porque tem a perda do tônus mesmo muscular. Então, por exemplo, você estava em que posição? Em pé, sentado ou deitado? Um paciente que estava em pé, aí aqui a gente não só ajuda a pensar em síncope, como numa causa boazinha de síncope, né? Que é a neuromediada. A gente vai já falar dos tipos de síncope. Então, imagina, uma paciente jovem, eu vou dar os exemplos, né? Paciente jovem, sem comorbidade, nunca internou, sei lá, uma mulher de 25 anos. E ela estava ali em pé, muito tempo em pé, num ambiente quente, né, nem tinha se hidratado direito ali, começou a sentir vários pródromos. Ah, eu tive turbação visual, tive sensação de que eu ia desmaiar, tive um mal-estar, nossa, às vezes elas falam de náusea, de algum mal-estar, e aí tem vezes que dá tempo deles sentarem e evitar a síncope, mas tem vezes que não, tá? E aí eles sincopam, desmaiam. Dura por menos tempo, né, do que, por exemplo, uma crise convulsiva, daqui a pouco a gente faz o paralelo, mas dura segundos ou pouquinhos minutos, e o paciente logo desperta, né? Então, a gente pergunta, a gente vê comorbidades do paciente, a gente, por exemplo, essa paciente que eu citei, uma paciente rígida sem comorbidade, a gente vê se ele estava em pé, estava sentado, uma síncope deitado, nossa, desliga, liga, fala muito a favor, aqui eu já estou pensando muito nas causas, né? Ah, fala a favor de causa cardiogênica, é grave essa síncope, há uma síncope no esforço, no pico do esforço o paciente teve síncope, será que é isquêmica por cardiopatia obstrutiva? TV por catecolominéstico, a gente já pensa em várias coisas. Então, essas perguntas ajudam a gente a pensar na causa da síncope, mas também a diferenciar ali da crise convulsiva. Por exemplo, teve algum abalo, né, muscular? O que você sentiu antes? Teve alguma aura, né? Vi os pontinhos luminosos. Aí desmaiou, teve a síncope, mas teve abalos, né? Teve a clássica crise convulsiva. Durou alguns minutos. Teve o pós-ictal, mordedura de língua, liberação esficteriana. Isso aqui tu já tu vai falar melhor que eu. Ah, não, isso aqui tá falando a favor de epilepsia, né? Então, já a gente olha para o outro lado. Então, acho que o principal aqui na anamnese, daqui a pouco a gente dá uns casos falando cada caso, mas só para introduzir, o principal seria aí a gente diferenciar do grande diagnóstico diferenciado, nem sempre é simples, tá? Até a Melzinha aqui está concordando comigo, nem sempre é simples. Mas é importante, né? A gente tem que fazer um grande diagnóstico diferencial aí da crise convulsiva e já, paralelamente, pensando no tipo de síncope. Será que é boazinha que eu vou liberar o paciente agora? Ou será que é uma síncope do mal, que além do eletro eu já estou pensando no eco, porque eu estou achando que é um paciente cardiopata só pelos antecedentes dele, o cara infartou, tem stent, etc. Sabe? exatamente. Então, assim, o que eu acho muito interessante a gente deixar demarcado para a anamnese, quando a gente pensa em crise convulsiva, primeiro que a gente não pode pensar em um ou em outro. Você tem que saber os dois, tem que saber o que você vai perguntar quando o paciente estiver na sua frente. Então, assim, o paciente está na sua frente, perdi a consciência, o que você vai fazer? Você vai fazer uma série de perguntas, tentando diferenciar, afastar ou aproximar de crise convulsiva ou síncope. Então, para crise convulsiva, o que você vai perguntar para o paciente? Geralmente, quando eu gosto de pensar na crise convulsiva, em três momentos. Crise convulsiva tem um antes, um meio e um depois. Então, o paciente da crise convulsiva não é aquele paciente que está indo no mercado, desmaia, levanta e vai para o mercado. Não é aquela paciente que está correndo, desmaia, levanta e acaba a maratona. Atendi uma paciente exatamente assim essa semana passada, que ela estava fazendo uma maratona de 42 quilômetros, apagou no meio, alguém levantou ela, ela continuou e acabou a maratona. Falei, nossa, mulher, pera, que isso, hein? Mas não Socorro! deve ser uma crise convulsiva.
Então, assim, a gente tem esses três momentos bem demarcados quando a gente pensa em crise convulsiva. Por quê? Em geral, o paciente com crise convulsiva, ele começa a sentir um mal-estar. Algum pródromo, alguma coisa que vem antes e vai avisando que ele não está muito legal. Ou um escotoma cintilante, ou um mal-estar, aquele friozinho na barriga. Tem paciente que tem epilepsia de longa data, que já sabe, principalmente lobo temporal, que já sabe quando ele vai ter epilepsia, de sentir um frio no estômago. Tinha uma história de um cara, de um piloto de avião, que dava o avião pro copiloto, porque ele falou, puta, minha barriga começou, tô sentindo frio na barriga, licença. Ele deitava no chão, tinha crise, acordava e continuava dirigindo, porque assim, ele já sabia, já era avisado. Então, assim, o paciente que tem geralmente uma crise convulsiva, ele tem alguma coisa que avisa ele, fala, cara, não tô bem, não tô legal. Ele não cai do nada, não começa do absoluto nada a chacoalhar no chão. E a outra coisa o meio da crise convulsiva é muito interessante, porque ele não necessariamente é crise tônico-clônico generalizada. Ele não fica só tremendo, babando, e é isso. O cara que tem crise convulsiva, ele pode se apresentar de 1 milhão de maneiras. E foi isso que a gente discutiu muito, porque a crise, ela depende do foco que ela começa. Então, ela pode começar em qualquer foco. Ele pode ter uma manifestação que você acha que é um AVC. Você jura por Deus que é um AVC. Ele começa com uma paresia, ele começa com uma afasia, uma desartria, uma vertigem súbita. Ele começa com uma alteração visual, com algum negócio que você fala, cara, esse cara tem um déficit neurológico focal. Daquele déficit neurológico, ele começa a generalizar, ele começa a pegar uma parte maior do encéfalo e ele perde a consciência. E ele pode ou não tremer muito. A mioclonia, a hipertonia muscular com o clonus, ela pode acontecer, como pode não acontecer. Claro que é mais comum que aconteça, mas a gente não pode se prender exclusivamente a isso. Então, paciente que tem relato que perdeu a consciência, ficou se tremendo, tem que pensar, obviamente, em crise convulsiva. Mas se ele ficou acordado e não se tremeu, também tem que pensar. Se ele fez um déficit neurológico focal, reverteu, mas ficou com um período pós-ictal, teve alguma coisa esquisita, fala, cara, será que isso aí é um AIT ou será que é uma crise convulsiva? Tá esquisito, vou pesquisar. Pode ser os dois. Pode ser, tem que pesquisar porque você não sabe o que é. Então, beleza. Outra coisa que fala em relação a favor de crise convulsiva, pensando no meio, no miolo, de quando a pessoa está realmente tendo a crise, pode ter déficit neurológico focal, pode generalizar tendo crise tônico-clônica, ou aumento de tônus, ou a mioclonia, vai perder a consciência durante um tempo aumentado. A crise convulsiva, ela não é rápida, não é hot pocket, que nem a síncope, que o cara cai, já levanta e continua. Não é assim. Ele fica um tempo no chão. Ele não vai falar para você, não, acho que uns 20 segundinhos. É aquele paciente que, meu Deus, doutor, corre que minha mãe desmaiou aqui na enfermaria. Você vai chegar, a mulher já está bem conversando, dando risada, porque não deu nem tempo de você sair correndo para ver, que já melhorou. Não é assim. A crise convulsiva tem um período prolongado. Ela dura alguns minutos, pelo menos. Né? A gente espera em uma crise convulsiva, em geral, em média, 2, 3 minutos, durando de ictus. Beleza. E geralmente, nesse ictus, o que o paciente tem? Como ele tem alteração de tônus de musculatura, de toda a musculatura, ele pode fazer mordedura de língua. E que a gente conversou em geral, o quadro mais específico é a mordedura lateral de língua, e nem a parte frontal. Que ele não fala, ai, você é uma convulsão, bota a língua para fora e morde. Ele, a língua esparrama e ele morde, ele cai para um lado e morde a língua para o lado que ele caiu. Né? E além disso, a gente também pode ver a seborreia, tem bastante saliva, aquele cara que baba muito. Beleza. Aí, outra coisa que ajuda muito a gente a demarcar esse quadro de convulsão é a liberação esfincteriana. Síncope pode ter liberação esfincteriana, em especial liberação de urina? Até pode. A gente já viu, a gente falou aqui de síncope, falamos de. Só sei falar como é que em inglês é o termo melhor, chegou ao contrário, que é síncope convulsiva, que é aquela mistura que você não sabe direito o que é, fica meio em cima do muro. Mas assim, o que é interessante? Pode ter, só que assim, o paciente chega para você, falando que ele ficou apagado um tempo, não voltou muito bem, ele teve liberação de esfíncter, não vai mandar esse cara embora sem investigar encéfalo. Lógico, pensa que pode ser uma convulsão, porque pode. Então, beleza. A liberação esfincteriana é uma outra coisa que a gente vê muito no quadro convulsivo. E aí depois tem o pós-ictal. O estudo é o ictus, a gente tem o antes, que é o pródromo, o ictus, e depois o pós-ictal, que é aquele estado que o paciente volta. O paciente não volta muito bem de uma crise convulsiva. O paciente volta ruim. O paciente volta se sentindo mal, com alteração de memória, com amnésia. O paciente volta com um mal-estar muito grande. Pode voltar nauseado. Pode voltar com uma dor muscular importantíssima. Você imagina você ficar... Aquele paciente que faz uma hipertonia absurda durante a crise.
Você acha que esse cara volta bem? Esse cara acabou de sair de um treino de academia de 10 horas, ele tá destruído, acabou de ser um caminhão, ele quer deitar, ficar na casa dele. Às vezes esse cara nem vai pro pronto-socorro porque ele não consegue, ele não tem, fala, vou deitar um pouco, eu tô mal. Então, assim, isso são esses três momentos bem demarcados de convulsão. Eu acho interessante a gente delimitar muito bem na história clínica e para a gente começar a pensar, tá, beleza, não tem nada que eu pense em convulsão. Agora eu preciso pensar em síncope. E aí, na síncope, tem alguma dessas perguntas bem demarcadas que você acha importante a gente fazer já no consultório? Qual que você acha que são diferenças? Conta aí pra gente. Tem sim, então, na anamnese da síncope é exatamente isso, né? A gente vê se da perda súbita, na verdade, de consciência, a gente vê o que é crise convulsiva ou síncope, vê para que lado que vai. As duas são importantes identificar, as duas têm sua gravidade. Imagina a crise convulsiva, você vai ficar tranquilo com isso? Não vai. Na síncope, decidi que é síncope, né? Tá bem claro que não é crise convulsiva. Vamos lá, o que que eu vou querer saber? Eu vou querer identificar qual é o tipo de síncope, né? Então, a gente tem três principais tipos, né? A síncope por hipotensão ortostática, a síncope neuromediada e a síncope cardiogênica, né? Então, a gente quer saber se é cardiogênica, porque essa é a que mata, essa é que é grave. Então, você tá no pronto-socorro, tá no seu consultório, e aí, para que lado que a gente vai? Gente, vamos entrar agora um pouquinho no exame físico. Eu vou misturar agora anamnese e exame físico para ir caracterizando melhor cada um. A anamnese, a gente tem os pontos fundamentais, né? Mas eu já vou misturar aqui com o exame físico para a gente já chegar nos diagnósticos, digamos assim. Por exemplo, paciente é um paciente que é neuropata, por exemplo, diabético, ou é um idoso usando antipertensivo. Esse paciente, ele já tem risco de ter hipotensão postural, né? Hipotensão ortostática. Então chega o paciente, aí lá na anamnese você viu que é um idoso, você viu que é hipertenso, que está usando antipertensivo ali e tudo, e ele pode te falar, por exemplo, que já está com sintomas de hipotensão, ou que quando levanta fica com tontura, ou logo após levantar ele desmaiou, e isso acontece logo que ele levanta. Pô, você já está com o diagnóstico aí, né? E aí você vai para o exame físico, que é, eu estou falando só um pedacinho do exame físico, que é a medida da pressão. E aí a gente tem que medir a pressão nos dois membros e tudo mais, mas para esse paciente específico, a gente vai medir a pressão deitado ou sentado e depois em pé, após 1 minuto, após 3 minutos em pé. Tá? E aí a gente vai avaliar se vai ter uma queda da pressão sistólica de pelo menos 20 ou diastólica de pelo menos 10. Se tiver, você já deu o diagnóstico da causa da síncope do paciente, né? Então é por hipotensão ortostática. Aí você vai ajustar antipertensivo, vai ver qual é o antipertensivo melhor para o idoso, você vai fazer esse ajuste, né? Então, esse é um paciente que, claro, você vai fazer a anamnese completa, o exame físico completo, o exame físico aqui inclui neurológico e cardiológico, né? Eu tenho que ver a PA nos dois membros, eu tenho que auscultar bem, ver se o paciente tem um sopro. Imagina, o paciente chega com síncope e tem um soprão ali, um soprão rude, né, sistólico, foco aórtico, poxa, estenose aórtica, né? Socorro interno, vou fazer um eco nesse paciente, não só o eletro, mas um eco também para confirmar. Já vejo que esse paciente, pô, o paciente já está sintomático, tem um soprão, deve ser uma estenose aórtica grave, sintomática tem indicação de troca valvar. Olha só. Então, assim, realmente a anamnese e o exame físico vão guiar muita gente. Então, só voltando, então, o paciente que chega ali com essa queixa bem específica, ó, levantei, apaguei. E aí acordei no chão. E aí o familiar diz, foi rápido e tudo. Então a gente vai e já pensa em hipotensão, em síncope, né, por hipotensão ortostática, faz a medida da PA, você chega no diagnóstico, por exemplo. Um exemplo. Então veja como, se a gente pensar, a gente chega simples, chega fácil, né? Pô, o cara tá com a pressão ali, sei lá, 13/9, ficou em pé, foi para 8/5. Desmaiou, quando desmaiou, voltou para os seus 13/9 e acordou. Simples assim, simples assim. Então, você vai diminuir esse antipertensivo, por exemplo. Isso é uma causa. Aí vamos pensar nas outras. Pô, essa aí é fácil, né? Então, vamos para as outras duas. Neuromediada e a síncope cardiogênica. Aqui a gente tem características bem diferentes. Então, na anamnese, vamos ver dos dois pacientes. Anamnese, fator de risco. Paciente que tem a neuromediada, que é a do bem, né? A vasovagal e tudo mais. Esse paciente que é basicamente por alteração dos neuroreceptores, né? Ele faz um paciente que fica em pé muito tempo, faz um reflexo paradoxal, em vez de ativar só o simpático, ativa o parasimpático, faz bradicardia, hipotensão e curto, sincopa, né? Depois eu posso falar mais detalhado do reflexo. Se a galera quiser, vocês falem aí se vocês querem, galera. Vocês estão muito parados aí. Manda dúvida, gente. A gente gosta de conversar.
A gente gosta de conversar aqui. Então vamos lá. Esse paciente é um paciente jovem, geralmente. A mais comum é mesmo essa, viu? A neuromediada é boazinha. E dentro dela tem várias, né? Tem situacional, tem, enfim, tem vários tipos. Mas eu vou falar de uma forma geral. Principalmente essa por mais para o paciente que fica é, em pé muito tempo e tudo, e tem essa alteração do reflexo. Enfim. Esse paciente não tem fator de risco na anamnese, então ele nunca infartou, ele não tem história familiar, ele não toma nenhuma medicação. É um paciente que, quando for te falar dos sintomas, o que é o antes? É justamente aquele paciente que tem pródromo. Aqui, na síncope, pródromo é bom. Desde que esse pródromo seja assim, escurecer tive um escurecimento visual, um mal-estar, uma tontura, esse é o pródromo bom. O pródromo ruim é, nossa, tive uma dor torácica muito forte, sincopei, putz, socorro. Não é bom. Então, cuidado com o negócio de pródromo ser bom, gente. Olha, depende do pródromo aqui, assim, socorro. Nós tivemos uma palpitação muito intensa, desmaiei. Pô, deve ter um ataque de arritmia, socorro, né? Então, cuidado com os pródromos, né? O pródromo bom é aquele mais, escureceu a visão, tive a sensação que ia desmaiar, né? Essas coisinhas mais de leve, tá? Tontura, tudo girou e tudo e desmaiei. Pródromo bom. A síncope ruim, assim, aí vamos agora para o outro lado. Poxa, a cardiogênica. Já no antecedente, pode ser um paciente que já infartou, que aí ele já tem, por exemplo, até no eletro, que eu já estou puxando ali o eletro, que é o próximo passo. Você pode ter uma área inativa inferior, anterior, não sei. Aí ele tem uma fibrose, então ele tem de onde deflagrar uma TV, por exemplo. Então, o paciente que é cardiopata de base, doutor, eu tenho um sopro aqui faz tempo no coração, sei lá, tem uma alteração na válvula que eu estou acompanhando. Será que não já está grave? Enfim. Doutora, olha, eu tenho. Pode ser jovem, por exemplo. Geralmente é o paciente mais idoso, cardiopata, etc. Né? Usa múltiplas medicações. Pois esse paciente aqui você já está pensando em causa cardiogênica, já é assim do mal, só pelos antecedentes. Ou se for jovem, aí diz assim: doutor, ó. Nossa, tem um que chegou assim pra gente. Chegou uma vez uma mãe. Olha, eu trouxe meu filho aqui porque ele está na idade de morrer. Oi? Idade de morrer. Tem 24 anos e os outros irmãos dele morreram com essa idade. Pô, tudo morte súbita. Aí é jovem, mas a Mel se emocionou com a história. É Ela tá jovem, participando, né? mas ó, o antecedente é péssimo. História familiar fortíssima. Será que é um brugado? Não sei lá o que já veio isso, uma cardiomiopatia hipertrófica. Pô, vou ter que investigar isso aqui. Né? Então, isso aí é muito importante, né? De antecedente e tudo mais. Voltando para a anamnese aqui, a pessoa que teve a síncope neuromediada, estava em pé, estava muito calor e tudo mais. E aí, sincopei, né? Teve o mal-estar e teve a síncope. Bom, faz muito sentido realmente de ser neuromediada. Não, eu estava sentado ou deitado. Ih, síncope do mal, hein? Sentado ou deitado. Cara, eu estava conversando e de repente acordei depois, todo mundo me olhando. Desliga, liga. Chama mais atenção para ser cardiogênica mesmo. Então a gente vai juntando todos esses fatores. Que mais? Da anamnese. Principalmente isso, né? Então, anamnese, resumindo. Ver o paciente se ele tem fator de risco, ele mesmo, ou história familiar muito importante. Ver qual foi a posição que ele teve. Foi em pé, estava muito quente, tudo bem, essa síncope. Pô, foi durante o esforço, bem ruim, hein? Durante o esforço físico. Aí eu posso pensar em uma isquemia, eu posso pensar principalmente em uma obstrução, tipo estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica. Foi desliga, liga. Não tive pródromo nenhum, ou o pródromo que eu tive foi uma dor intensa torácica, ou antes ou após sincopar, né? De duração, tem isso que você falou já, né? Diferente da crise convulsiva, vai durar pouco tempo, a síncope, não tem pós-ictal, tá? Não vai ter mordedura de língua, geralmente não vai ter liberação esfincteriana, essas coisas são menos comuns, bem menos comuns na síncope, certo? Então aí de anamnese eu acho que seria o principal para pontuar, né? E não sei se a gente já entra no exame físico, mas a anamnese o principal seria isso aí. Gente, na verdade é você se importar com o paciente ali, né? Pô, uma anamnese bem feita, como que foi, o que sentiu antes, o que sentiu depois, já teve alguma vez, na família alguém teve morte súbita, você tem algum antecedente, usa medicação, né? Aí já vai guiando, né? A pessoa tem que perguntar e saber para que lado que ela está indo. O grande ponto, claro, a gente vai ver ali se tem hipotensão ortostática, é muito fácil de ver, e aí o grande ponto é, será que é neuromediada do bem ou será que é cardiogênica do mal, né? Adorei essa divisão, exatamente isso, assim. E eu gostei muito porque essa parte de hipotensão postural é do meu tema queridinho, que é vertigem. Então, assim, tem que saber fazer diagnóstico, tem que saber pensar.
Você não precisa perder tempo com esse tipo de paciente no consultório. É para ser uma consulta rápida. Tanto o cara que está tonto por quando ele levanta muito rápido, ou o cara que desmaia quando levanta muito rápido. Tem que saber perguntar de antihipertensivo, até porque você vai resolver o problema dele. Então, reconhecer hipotensão postural é uma coisa que vai te dar muita segurança no plantão e vai te dar prática. Você vai conseguir resolver seus casos rápido. Você vai conseguir ter jogo ali, tá no plantão, pronto-socorro lotado, você vai saber fazer as consultas rapidinho desse tipo de caso, que os outros vão perder um tempão, você já tem isso na manga, você fala, opa, eu conheço o critério, sei que cabe, beleza. Outra É coisa muito interessante é a diferente, né? síndrome. Só um parênteses, é muito diferente a pessoa saber o que fazer, né? É isso aqui que a gente traz para vocês, gente. Ó, ter o olho já direcionado, eu tenho que procurar isso aqui. Pô, o cara chega com perda da consciência, você não sabe nem por onde começar, vai perder um tempão, não vai fazer as perguntas certas, e eu sempre falo isso. Para a gente chegar no diagnóstico certo, a gente tem que fazer as perguntas certas. Como que eu sei as perguntas certas? Se você conhecer um pouquinho antes, né? Que é o que a gente está trazendo aqui. O que procurar, já ir direcionado mesmo. Exatamente. É o que eu falo, que eu adoro falar, que pô, qualquer pergunta e qualquer exame é um exame. Então você vai tratar como ele vai ter uma função de aproximar, afastar, excluir ou confirmar uma hipótese diagnóstica. Então você tem que saber o que você está fazendo ali, é isso que a gente tem que trazer para vocês, para ser fácil, prático e inteligível. Outra coisa interessante em relação à neuromediada, quando a gente pensa em estímulo vasovagal, é realmente o tipo mais comum de síncope, né? Lembrar daquele paciente que vê sangue, não aguenta, que vê sangue e Sim, desmaia, ou vê agulha e desmaia, ou passa do lado de um acidente e já fica super emocionado e já desmaia, né? Então a gente tem que lembrar disso, é importante, tá bom? Que às vezes ou é aquele acompanhante que vira paciente, né? Às vezes, direto acontece isso, o paciente vai da cirurgia, que tem aquela úlcera infectada, horrível, o paciente está bem, aí descobre o acompanhante desmaia, vem para a clínica. Já faz o intercâmbio, porque assim, é muito comum a gente ver a síndrome, a reação vasovagal, né? Essa síncope vasovagal, é muito comum de fato. Tem que saber reconhecer na história também, porque é um atendimento que vai fazer mais rápido. Agora, a síndrome cardiogênica, se você tem alguma dúvida, você vai fazer a investigação. Porque assim, palpitação, dor no peito, o paciente que já tem um histórico mais importante, cara, você não vai mandar esse cara embora, pelo amor de Deus, né? Você vai investigar o coração dele. Porque assim, é exatamente a mesma lógica de você mandar o cara da convulsão embora. Por quê? Porque o socorro. problema da convulsão, o problema do AVC, não é o que já aconteceu, é o que vai acontecer. Você tá deixando acontecer o próximo. E que bom que foi uma síncope. Porque esse paciente que é cardiopata, o próxima parada pode não ser uma síncope, pode ser uma morte súbita, pode ser um IAM, pode ser uma PCR verdadeira, entendeu? Então você tem que saber reconhecer. Né? E outra coisa que eu acho interessante nesse assunto é que eu acho que crise convulsiva e a síncope cardiogênica, elas são meio que opostas quando a gente pensa na faixa etária. Porque quanto mais jovem o paciente com a crise convulsiva, geralmente a gente tem mais, não deve ter uma causa estrutural, deve ser uma epilepsia, mas pode nem ser epilepsia, pode ser uma crise convulsiva febril, pode ser uma crise de ausência, pode ser, tem várias causas que, assim, apesar de serem muito ruins, ou elas geralmente são mais benignas, elas geralmente são menos piores do que uma convulsão numa faixa etária mais alta. Mas acho que a síncope cardiogênica, me corrija se eu estiver errado, numa faixa etária jovem, por exemplo, um moleque de 15 anos de idade, jogando futebol, cai no meio do campo, desmaia, vai fazer um eco e vê que ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, as causas, às vezes, elas são mais mortais, né, mais graves ainda, do que uma síncope num paciente mais velho, que viu sangue e desmaiou, que tem uma hipotensão postural. Né? Então é interessante você também não falar, é criança, não é nada, desmaiou, não é nada, vai lá, continua jogando. Né? Você acha que faz sentido isso? O que você acha? Faz sentido. Tem os dois polos. Eu não diria que a criança geralmente é pior, não, porque o adulto pesa também. Os dois podem ser bom ou ruim, mas você descreveu de uma forma excelente uma síncope que seria bem ruim, na criança voltar correndo, jogando futebol, putz, e faz a síncope, né? Então, sim, a gente tem que pensar, não é, você falou muito bem, não é porque é criança que não é nada. Gente, não é pegar um ponto, né? É realmente avaliar o paciente como um todo. Como foi esse desmaio? Chegar, tem 20 anos, desmaiou, frescura, vai embora, para nem elétrico. Oi, peraí, tava correndo, foi desliga, liga, olha só vou ter que investigar esse paciente, né? E cardiomiopatia hipertrófica é uma causa comum aí
atletas, né? Geralmente até que não passa despercebida a cardiomiopatia hipertrófica, porque o pessoal faz eco, faz uma triagem boa nos atletas. Mas é justamente porque é a principal causa aí de morte súbita nos atletas, então a gente precisa saber, e muitas vezes ela pode se manifestar como uma síncope, inicialmente. Pode sim. Se ele tiver sorte de ter alguma manifestação antes da morte súbita em si, né? Vídeo o Eriksen Exato. aí, né? Que ele estava jogando na Dinamarca, caiu, foi atendido. Você recebeu a desfibrilação e saiu acordado do campo, né? Porque o atendimento foi até ele, né? O paciente em parada cardiorrespiratória, a gente tem que levar o atendimento até ele. O idoso tem os dois lados. Tem o da hipotensão ortostática, é muito comum, muito comum, muito comum, né? O paciente realmente que faz a hipotensão ortostática e tudo. Mas aí, como é pela idade, aumenta alguns fatores de risco para ele, né? Então, quanto maior a idade, maior a chance de, por exemplo, ter infartado já, e aí ele pode ter uma área de cicatriz que faz, né, que deixa, digamos assim, vir uma ATV, né? Pode desencadear uma ATV. Estenose aórtica numa fase mais, uma faixa etária mais avançada também. Então ele tem a hipótese ortostática, que é boazinha, mas, hipótese postural, enfim, mas tem os fatores de risco dele que vão aumentando, né? Com certeza. Você quer começar a falar do exame físico, o que a gente tem que procurar? Pode ser, pode ser. Bom, então vamos Vai lá. A lá. gente vai nesse pensamento. Poxa, eu quero saber qual. Ah, sim, só uma coisinha. Você falou aí da síncope, por exemplo, situacional, né, que a gente chama. Poxa, vi sangue e desmaiei. Tem vários tipos de síncopes dessa. Por exemplo, tem paciente que, enfim, ansiedade, sei lá, e desmaia. Paciente com distensão gástrica tem a síncope. Miccional, por defecação. Imagina, a pessoa vai fazer um xixi e faz uma síncope. Existe também. Então, existe essas síncopes que são todas as boazinhas aí, porque o paciente não tem risco, né? O que gente, o que é uma síncope do mal? É aquela síncope que mata, né? Que, não que a síncope mata, mas que a causa dela mata. Então, por exemplo, não só uma TV, mas um ataque à arritmia, uma BRAD, né? Uma bradicardia, bradiarritmia, uma estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, então, todas essas são causas, né? Cardiogênicas. Então, falando um pouquinho das causas cardiogênicas, são basicamente dois tipos. Ah, Raíra, como que eu vou. O que é uma causa cardiogênica? O que eu vou pesquisar? São duas coisas especificamente, basicamente. Causas estruturais, alterações estruturais do coração e arritmias. Basicamente é isso aí. Então, tudo na nossa anamnese e exame físico vai ser para direcionar para isso, na verdade. Então, vamos lá. A gente chegou na anamnese, a gente já entendeu direitinho, né? Vou ter que ver fatores de risco, medicações de uso contínuo, se já teve antes, caracterizar bem o antes, né? Se teve pródromo ou não, foi desliga-liga, estava sentado, deitado, tudo isso são fatores de pior prognóstico, né? Porque aumenta a chance de ser cardiogênica. O pós, se sentiu alguma coisa ou não, duração, etc. No exame físico, PA, para a gente ver se não é só uma hipotensão postural, a gente vai ver pressão e pulso nos membros, né, nos dois membros. A gente precisa fazer um exame neurológico adequado, até para a gente pensar no diagnóstico diferencial, grande diagnóstico diferencial, né, de crise convulsiva ou alguma realmente alteração neurológica, e o exame cardiovascular. No exame cardiovascular chama muita atenção a ausculta cardíaca, então você pode ver um sopro, por exemplo, de estenose aórtica, de estenose mitral, um sopro que aumenta com a manobra de Valsalva, que é de cardiomiopatia hipertrófica. Alterações no eco já vão te levar, no eco. Alterações no exame físico já vão te levar a solicitar um eco, né? E alterações no eletro também, que a gente vai falar em um segundo plano. Para iniciar, seria isso. Você tem alguma coisa para falar? Algo mais? A gente vai para o próximo ponto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, concordo super. Eu acho que é exatamente isso. É conseguir fazer um exame adequado, precisa conseguir investigar esse tipo de coisa. Tem que pegar pulso do paciente, ver se ele está com pulso rítmico, ter coisas simples que às vezes faz diferença e ninguém olha. Avaliar realmente o paciente tem alguma taquicardia, não é só colocar o oxímetro, sente o pulso, vê se o pulso tem alguma diferença. Às vezes a gente consegue fazer diagnóstico de algumas, pensar em algumas valvopatias, às vezes pelo pulso, conseguir pensar numa Sim. insuficiência aórtica, conseguir pensar numa estenose aórtica, pelo pulso do paciente e pelas características clínicas. Uma vez eu peguei no pronto-socorro uma senhorinha que estava lá um tempão, ninguém sabia o que era e tal. Eu fui olhando ela, eu olhei a unha dela sem querer, eu vi piscando a unha. Aí senti o pulso, um pulso de martelo d'água. Eu falei, cara, Sinal de falei, ó, Clint. Não, que bonitinha. exatamente, pulso de cliente, tinha tudo, dança das carótidas, tinha tudo para ser insuficiência aórtica. Falei, cara, a gente vai ter que te investigar melhor, não vai ter jeito. Porque assim, a Era o senhora que? não Era estava. síncope?
Não, Era o quê? não lembro, faz tanto tempo isso, mas olha, eu acho que ela, eu não No lembro se exame era físico você síndrome. matou, né? Mas assim, pelo exame físico, então às vezes no exame físico a gente consegue ver muita coisa também. Você fala, vou só, vai fazer alguma diferença ao escutar, ver o exame neurológico? Vai, e vai te ajudar a dar o norte. Às vezes você não está seguro, você faz o exame físico e fala, puta, agora eu tenho certeza que esse cara tem que ficar. Então, Sim. isso ajuda bastante, com certeza, né? E não esquecer, eu acho que o eletro, na prática de pronto-socorro, aí entra como se fosse o exame físico, né? Sim. Já vai no bolo, já pode botar na sala, né? Gostei que você falou isso. Gostei que você falou, pô, pelo pulso, você vê ali que tem um ataque cardíaco, realmente. Eu já ia emendar isso mais com eletro, mas pelo pulso, aos poucos você já vai ver esse cara tá brade, esse ataque, na verdade. E sim, pelo pulso dá pra gente chegar. Pulso parvos e tardas, você já vai mais pra estenose, então dá pra gente chegar em muita coisa. Então, vamos escutar direitinho, fazer o exame físico direitinho. Até porque, gente, por exemplo, vamos supor que você tá com uma paciente jovem, eu boto muito mulher, que é muito comum em mulher, né? Então, um paciente de 25 anos, chega lá. Teve uma síncope, eu tava. Junta tudo, né? Eu fiquei em pé muito tempo, já não tinha se hidratado direito no dia, então já aumenta mais a chance. Muito calor, tipo, tive pródromo, né? Não vai dizer tive pródromo, tive escurecimento visual, tontura, puf, desmaiei. Acordei, o pessoal disse que foi rapidinho, não estava sentindo nada, vim aqui no pronto-socorro. Então, essa paciente parece que realmente é uma síncope neuromediada, né? Então, tranquila. Aí você vê que ela não tem nenhum antecedente, que nunca aconteceu, ou aconteceu outra vez muito semelhante. E aí você vai liberar essa paciente assim, sem nada? Não, você tem que fazer o exame físico direitinho. Vai que você faz o exame físico e ausculta um sopro. Pô, mudou tudo, mudou tudo. Aí eu faço, aí, poxa, tem um sopro, aumenta com a manobra de Valsalva, é uma hipertrófica, mudou tudo. Não, não que vá ser assim, mas assim, mudaria tudo, né? Essa paciente, ela ia vir com a síncope em esforço, etc. Mas enfim, muda tudo. Aí você faz um eletro, por exemplo, chegou até o exame físico, tudo normal. Ausculta normal, pulso e tudo mais, PA, igual nos membros, não sei o quê. Aí vou pro eletro. Aí tem alguma alteração no eletro. Pô, já mudou tudo de novo. Então, esses pontos são fundamentais, né? Anamnese, exame físico e o eletrocardiograma para todo paciente com síncope. Realmente a gente precisa fazer bem direitinho. E vamos pro eletro, nosso querido eletro, que sim, tem que ser feito em vez da TC de crânio, tá, gente? Porque, como disse muito bem o Henrique no começo, olha só, é um hipofluxo cerebral. Alguém está causando esse hipofluxo. O pobre do cérebro só está recebendo pouco fluxo, mas ele não é causa de nada, ele só está, coitado, sofrendo aí com essa história. Então, vamos buscar a causa, né? Vamos ser médicos, vamos ter raciocínio médico, raciocínio clínico. Porque se fosse só para pedir todos os exames e o que vier você dar o diagnóstico por exame complementar, não precisava da gente, né? Não precisava de médico. Então, graças a Deus que precisa. Vamos continuar exercendo nosso raciocínio clínico para a gente continuar sendo necessário. Exato. Quer continuar com o pão de cada dia, é verdade. Graças a Deus ninguém tem Bom, tomate ainda para isso, né? pois é, eu quero continuar médica, né? Então, por favor, trabalhando como médica. Exato. Eletrocardiograma, gente. Eletrocardiograma vai te ajudar muito. Na verdade, você já vai estar pensando, já vai estar com a hipótese diagnóstica até ali, né? E aí você vai fazer o eletro. No eletro, a gente vai buscar alterações. Então, o eletro, aquela paciente que veio com a síncope, realmente neuromediada, sem antecedentes, exame físico normal, eletronormal, é a paciente que eu vou liberar para casa. Né? Eu vou fazer recomendações para evitar novos episódios e tudo, mas eu vou liberar para casa. Agora, é um paciente que já veio com alguma alteração ali na amnésia, foi uma desliga-liga. No exame físico já escutei alguma coisa, o elétrico, sei lá. O paciente estava jogando futebol e caiu, o Eriksen, né? Coitado. Aí, na ausculta, eu vi que tem um sopro. E aqui no eletro eu já vejo, sei lá, sinais de hipertrofia, de ventrículo esquerdo. Pô, já tá tudo casando, eu vou ter que pedir eco, vou ter que internar. Não, é um paciente idoso que já infartou, não teve nenhuma clínica de dor torácica, teve mesmo assim, desliga-liga. Diz que volta e meia tem umas palpitações, eu já fico, opa, o que está acontecendo? Exame físico ali, posso não ter visto alteração, mas no eletro eu vejo a área inativa lateral, anterolateral. Poxa, né? Esse paciente, será que ele não está fazendo TV pelas áreas de fibrose que ele tem? Às vezes eu vejo um, sei lá, um supra evoluído. Ele traz até um eletro prévio dele. Ai, doutor, ó, me disseram para andar com esse eletro aqui porque ficou essa alteração e eu tô andando com o eletro. Você vê que ele já suprou, que ele foi angioplastado, mas ele tem um supra mantido. Ai, deve ter um aneurisma de BF. Tanto de região de fibrose que deve ter ali para deflagrar um monte de TV. Esse paciente eu vou internar. Pedir eco, de Holter, vou
né? Vou atrás de encontrar, realmente. Vou seriar troponina para ver se não está fazendo isquemia agora, mas não parece ser o caso, mas vou atrás de investigar. Então, o elétrico vai te direcionar. Poxa, eu fiz um. O paciente chegou com síncope e no elétrico tem um BRE. Qual era o nosso combinado? Que o elétrico tem que estar normal. Tem um BRE aqui nesse eletro, não vai dar. Não vai dar, vai ter que internar o paciente, entendeu? Pô, tinha um BAVT. Aí eu não vou nem falar nada, né? Tinha um BAVT, eu vou ter que internar o meu paciente, colocar um marca-passo nele. Então, assim, o eletro vai, ele vai trazer informações, né? Se for uma síncope dessas para a gente internar. Às vezes é o ponto final que vai te fazer internar o paciente. Estava tendo a dúvida, mas for ver uma puta alteração ali. Então, o principal do eletro ali seria ver arritmias, na verdade, mas, né, BRAD ou TAC. Claro que se o paciente chega em TV, você vai ver no monitor ali, né? A TV do paciente já vai, enfim, entrar com o que precisa entrar. Vai cardioverter o paciente, vai fazer o que precisa fazer. Mas, enfim, você pode ver, muita extracístole, três seguidas, fez uma TVNS, deve estar fazendo TV em casa esse paciente, né? Um eletrozinho tem 10 segundos, já viu TVNS aqui? Imagina nas 24 horas. O paciente deve estar fazendo TV. Deixa ele monitorizado, passa meu roto, vou internar o paciente. Então, o eletro, ele vai trazer informações, seja de cardiopatia estrutural, pode ser que ele tenha sinais de HVE, de hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque ele tem uma estenose aórtica, por exemplo. Então, vai trazer as alterações da eletro correta, pode te mostrar também de cardiopatia estrutural ou de arritmia. Tudo pensando na síndrome, na síncope cardiogênica, né? Eu tô cansado que o plantão foi pesado, tô trocando as palavras. Tudo pensando na síncope cardiogênica, né, pô? A cardiogênica é o quê? Alteração estrutural ou arritmia. Porque até a isquemia entra aqui na arritmia. Porque né, isquemia leva a TV, ou fibrose de isquemia prévia, de infarto prévio, leva a TV também. Então é tudo pensando nisso, em alteração estrutural e arritmia, principalmente. Só uma pergunta aqui, só para a gente já, eu sei que a gente já se alongou muito, mas é o seguinte, adorei sua resposta, deu para ficar muito claro. Eu acho que se a gente tem esse mínimo de raciocínio clínico, para a gente já está ótimo, porque assim, você pelo menos não vai mandar o paciente embora sem entender o que ele tem de fato. Né? Agora, uma coisa que eu recebo muito de pergunta em relação à síncope, eu falo, tem que fazer o eletro, a principal causa é taquicardia, tem que avaliar, a bradicardia está acompanhando uma síncope, você não vai olhar, você não vai pedir um eletro, você vai, não, tá 40, tá tudo certo, não tem sinal e critério de instabilidade clínica agora, então vou mandar embora. Aí a pergunta que eu recebo é, Henrique, mas então é o seguinte, tá aqui, arritmias em geral, a síncope é um critério de instabilidade ou não? E a outra coisa é, eu conduzo esse cara considerando que ele tem uma instabilidade ou não? Por exemplo, eu vou ter que cardioverter ou não, eu não preciso cardioverter, eu posso tratar, o paciente está assintomático ali no momento, eu consigo tratar, manejar sem cardioversão, por exemplo. Gostei da pergunta. Primeiramente, o seu colega que falou, tá 40, tranquilo, vou dar alta. Não! Olha aí a alteração que a gente estava procurando, tá 40 agora. Será que em casa não faz 20? E aí ele faz umas síncope. Então, não, 40 não é bom não, gente. Frequência de 40 não. Então, teve uma brade. Pode ser uma brade sinusal, pode ser uma brade sinusal. Olha aí, ó, tá um cheirinho de alguma coisa. Deixa eu investigar isso aqui. Tá 40 agora? E quanto é que estava lá quando ele desmaiou? Né? E por quê? Porque ele tem doença do nó sinusal, porque ele tem, às vezes faz um BAVT aí intermitente, aí, não sei, vamos internar, monitorizar, pedir holter, vamos nessa. Bom, sim, a síncope é um critério de instabilidade. Na verdade, a gente fala muito de brade sintomática ou TAC sintomática, né? Então, é um critério sim. Porque, basicamente, os critérios de instabilidade nas arritmias são sinais de baixo débito cardíaco, né? Então, a gente fala muito na BRAD, sobre síncope sem sinal de instabilidade. Na verdade, é uma BRAD sintomática, né? Porque ele sincopou e recuperou. É uma BRAD sintomática. Mas, sim, tem que internar e tem que conduzir como? Então, interna, pô, Raíra, ele sincopou, poxa, ele sincopou, mas agora ele tá batendo a 40 e tá sem nenhum sintoma. Tá bom, não faz atropina por enquanto, mas deixa ele lá monitorizado, interna e vamos investigar, sabe? É a mesma coisa com o ataque. Pode sincopar por TAC também. É menos comum aí, mas pode. Poxa, Raíra, sincopou e tá aqui sei lá, um ataque supra. Bom, tá estável agora?
eu vou conduzir como TAC super estável, tudo bem, tranquilo, né? Agora, se ele apresentar de novo algum sinal, aí eu conduzo como instável e cardioverto, mas no momento aqui, agora, tranquilo, tá estável. Mas é um critério de sintomático, é um critério para a gente ter mais cuidado, né? A Brad já vai ficar internada, a gente vai investigar, né? Ela tá batendo 40 sinusal, tudo bem, mas causou sintoma, né? Se a gente for ver pelo ACLS, ele coloca como critério de instabilidade, hipotensão, outros sinais de choque, né? Insuficiência cardíaca aguda, alteração aguda do estado mental, e aí você decide se quer colocar síncope aqui ou não, e dor torácica isquêmica. De qualquer forma, o paciente sintomático por causa de uma BRAD ou de um ataque, a gente tem que tratar. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um paciente com BRAD que está ali batendo, sei lá, 35, 40, mas está nauseado, está rebaixado, sonolento. Vamos supor que não está sonolento, mas está nauseado, está com algum outro sinal de baixo débito. Pô, eu tenho que tratar isso aí, né? Pode ser só atropina inicialmente, mas assim, eu vou ter que fazer outra coisa depois, né? Botar um marca-passo e tudo mais, porque esse paciente está com sintoma por causa da BRAD. Então, a síncope é sim um sintoma, considerado um sintoma. Mas é legal essa pergunta, porque, poxa, se é considerado um sinal de instabilidade, eu vou cardioverter por causa da síncope? Bom, sendo uma ataque supra, por exemplo, não. Se ela estiver com PA boa, sem dor torácica, sem dispneia, sem hipotensão, outros sinais de choque, faço minha manobra de valsalva modificada, não resolver, eu faço minha adenosina 6, adenosina 12, não resolver, eu vou para o controle de frequência, metoprolol, que seja, tranquilo, entendeu? Ah, se for uma TV, uma taquicardia ventricular, aí eu cardioverteria. Porque a TV é do mal. A TV é daqui para ali. O cara já se incorporou por causa da TV, eu já vou logo de cardioversão. Vou esperar. Até porque tem uma atualização da ESC, né? Sobre, se a gente for ver o ACLS, ele diz o quê? TV estável, né? Arritmias estáveis, aí tá lá, tá aqui a arritmia de QRS largo, regular, amiodarona, né? E só fala isso, o ACLS. Pois se a amiodarona não resolver, tu iria para cardioversão depois. Tu vai deixar o cara em TV, o cara em TV tá estável, ele vai instabilizar. E depois de instabilizar, ele vai parar. Porque TV é muito do mal. Então, assim, só que a atualização da ESC já te diz o quê? Se for um paciente, mesmo com TV estável, mas ele tiver baixo risco de sedação para cardioversão, pode cardioverter direto, sem nem fazer amiodarona, que é uma coisa que às vezes a gente fazia na prática. Então, assim, TV é uma arritmia muito mal. Se o cara se incorporou por causa dela, eu cardioverteria logo. Agora, se for um ataque supra com uma coisa muito do bem, e o cara tá estável agora, eu iria como estável mesmo, sabe? Cara, adorei. Sensacional. A melhor resposta impossível. É impressionante que a gente faz live e não vejo o tempo passar. Eu vejo aqui, eu vou mais aprendendo e fico batendo papo para sempre aqui. Nem vejo o tempo passar, que é bom Nossa, demais. eu a mesma coisa, eu fico aqui só É, aprendendo. já aproveitando. Agora, na verdade, tem que lembrar, tem tempo o negócio, senão eu vou para sempre. Agora, gente, eu quero fazer um convite para vocês. Aqui, que vocês que estão aqui, eu quero fazer um convite, que é o seguinte. Para quem está aqui ouvindo tudo isso e boiando, cara, eu não tenho eu queria ter essa confiança para manejar a arritmia, para manejar causas cardíacas, de parada, de o que fazer num pronto-socorro, entender de verdade emergências cardiológicas. Quero convidar você para conhecer a mentoria, que é um baita curso, assim, é um preparatório para você conseguir ter seu dia a dia num plantão. Que assim, se você não tiver, você não consegue dar plantão, você tem que saber o que fazer com emergência cardiológica, que vai chegar de monte com a doutora Raíra. Vocês têm que conhecer. Quem não conhece, já entra para conhecer. Porque assim, é uma baita de uma mentoria, ela já vai falar, já vai ter até a minha lá, olha que honra para mim. Vai bem. Então, aproveitem, porque assim, é um material, é um conteúdo único, maravilhoso, onde você vai aprender o que você precisa, certo? Então, assim, só queria eu falar, porque já não, é de verdadeiro, de verdade o negócio, viu? Você quer aprender, quer ter essa segurança, aproveita a doutora Aira, que assim, ela fez um material exclusivo. É, não é, doutora? Conta um pouquinho. Sim, mas rapaz, muito obrigada. Sim, galerinha, emergências cardiológicas são situações que geram muita dúvida, né? E a gente precisa ter um raciocínio rápido, realmente ter, medular o que fazer. Até porque muitas vezes não te dão uma segunda chance. Então tem que treinar, tem que praticar antes. E pensando nisso, eu montei a mentoria, né, Domine as Emergências Cardiológicas, em que a gente tem
as aulas com tudo que você precisa para dominar as emergências cardiológicas e as aulas online ao vivo, que a gente faz simulação realística, vai discutindo os casos, os alunos conduzem os casos, a gente vai discutindo, ó, eu faria isso, faria aquilo, e aí a gente vai construindo e tornando medular mesmo aquilo que foi visto nas aulas já gravadas. E aí, claro, né, gente, quais são, a gente fala aqui, eu e Henrique, tá? Do que é comum e do que mata, é o que você precisa saber. É o que chega muito e o que mata, pelo amor de Deus. O que mais mata doenças cardio, cerebrovasculares, né? Então você tem que saber de cardio, mas você tem que saber de neuro. E, gente, neuro, do jeito que a gente vê na faculdade, é chato, né? A gente não consegue memorizar, é um negócio difícil, é intragável. Agora, quando eu comecei a ver esse Instagram aqui, desse menino, meu Deus do céu, menino, que é muito jovem. Quando eu comecei a ver o Instagram do doutor Henrico, gente, descomplica mesmo, abre sua cabeça, você aquilo que eu faço nas emergências cardiológicas, mostrar o caminhozinho, pois é o que ele faz na neuro. Então, você torna a neuro gostosa e, melhor ainda, você aprende de uma forma prática aquilo que você precisa para o seu plantão. Tá? Então, ele vivencia. E assim, gente, eu super recomendo, doutor Henrique. Você fale já do seu curso também, dos seus cursos, né? Porque não é um só. Sigam, acompanhem, tirem dúvidas e façam os cursos dele, porque realmente descomplica a neuro e outra. Não é uma pessoa que não vivencia o que ele fala, ele vivencia o que ele fala, ele atua diretamente na neuro, no pronto-socorro, então ele está vendo isso todo dia, tanto é só vocês acompanharem, que veem que ele traz os casos do dia a dia. Então, é alguém com quem você tem que aprender, que sabe do assunto, né? É expert no assunto, que vivencia o assunto. Fale aí dos seus cursos. Muito obrigado, doutora. Gente, para quem quiser aprender emergência neurológica, eu também convido a conhecer o Golden Minute, que eu e vocês, quem entrar, que for nosso aluno, vai ter a honra também de ter aula com a doutora Raíra lá, sobre síncope, ela vai falar mais ainda lá, com mais detalhes, fique esperto. Então, convido vocês para conhecer o Golden Minute, e eu queria fazer um convite mais especial ainda agora, que é, quem for de São Paulo, região, tiver a fim de viajar também, quero convidar vocês para o meu evento presencial que vai ter em outubro, para imersão em emergência neurológica, dia 29 de outubro, é o último sábado de outubro, tá bom? A gente vai ficar junto o dia todo, das 8 às 7 da noite. Vai ser um evento onde eu vou ter muito contato com vocês, então eu estava doido para fazer um evento presencial, que eu gosto de ter contato, quero que vocês botem a mão, aprendam de verdade a fazer as coisas, saiam seguros, tá bom? Então eu convido vocês para vir conhecer, vir com a gente nesse evento, que vai ser no IP Congonhas, aqui em São Paulo. Vai ter coffee, a Giovana sempre vai ter coffee, adoro isso, que vai ter 2 copos. É o que a barriga move o povo, né? Então vai ter coffee, vai ter muita coisa diferente. Eu quero que vocês saiam seguros para fazer bons raciocínios clínicos nas emergências neurológicas, tá? Então, assim, quero convidar vocês para virem. O preço está baratíssimo, que eu quero muito que vocês venham, quero muito ter todo mundo junto, que eu adoro esse contato tete a tete. Muita gente perguntou, vai ter online? Não vai ter online, vai ser só presencial esse evento, porque online a gente já tem o Golden Minute, que é um curso completo de emergência neurológica. Para quem quiser aprender, tá tudo lá, é só entrar e aproveitar. Agora, para quem quiser ter essa vivência prática, conseguir tirar suas dúvidas, conseguir ter essas aulas mais específicas junto comigo, aí construir esse raciocínio do zero, aí eu te convido para a imersão em emergência neurológica, 29 de outubro, último sábado, tá bom? Aqui em São Paulo. O link está na bio, tá bom? Para vocês conhecerem e conhecerem um pouquinho desse evento, eu espero vocês lá também. Aí sim, galera, não é possível que vocês vão perder. Não, peraí, eu quero ir também, viu? Já tá convidada. Você pode ir. Já tá convidada. Pode só não pode. Se quiser, pode a hora que quiser. Vou de um copo a outro, né? Exatamente. Fechado já. Doutora, Aí muito sim. obrigado. Foi maravilhoso esse papo. Obrigado de coração. E já estou ansioso pro próximo. A gente vai ter muita coisa aí pela frente ainda. Obrigado mesmo, adorei. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Gostei muito do tema. Vai ser demais a aula que eu vou dar. Gente, para quem não sabe, a gente está em uma colaboração, né? O doutor Henrique vai fazer aula de ABC no meu curso, eu vou fazer aula de síncope no dele, e aí a gente vai complementando e deixando mais rico e mais completo o curso, né? Então, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pelo convite e até uma próxima live aí que a gente vai seguir juntos aí, para Com todo mundo certeza. dominar emergências cardiológicas e neurológicas. Exato. Com certeza eu que agradeço muito. Um beijão para você. Fica com Deus. Gente, tudo de bom. Tchau, tchau. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Tchau, beijo. Beijão.